Olá, eu sou Isadora, sou catequista da Pastoral de Crisma para Adultos da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes e hoje eu vim aqui trazer uma novidade para vocês. Nós estamos no mês de setembro, o qual a igreja celebra o mês da Bíblia. Então nós, membros da paróquia, iremos conduzir uma série de estudos bíblicos aqui no nosso canal do YouTube. Ou seja, durante esse mês, toda semana nós vamos estar aqui realizando esses estudos. Então fiquem ligados nas nossas redes sociais, tanto lá no Instagram como aqui no YouTube. E esses estudos, eles vão ter objetivo de quê? De fazer o conhecer, de guiá-los e de trazer à luz a Santa Palavra de Deus. E nesse primeiro dia, nesse primeiro encontro, eu vim fazer uma reflexão acerca da importância da leitura diária da Sagrada Escritura, da Palavra de Deus. Ou seja, o próprio nome já diz, Sagrada Escritura, Palavra de Deus. Ou seja, a palavra que é sagrada e foi escrita para nós, para que nós pudéssemos o conhecer, nos aproximar dele através da sua santa palavra. E essa relação a gente vê em todos os livros bíblicos. No primeiro capítulo do primeiro livro, Gênesis, quando ainda tudo era uma escuridão e apenas o Espírito de Deus pairava sobre as águas, Deus disse: haja luz, e houve luz. E assim sucessivamente, tudo que ele ia falando ia criando vida, digamos assim. Então, não foi com varinha mágica, não foi com um pozinho mágico, foi com aquilo que saía da sua boca, ou seja, sua palavra. Tanto que todos os inícios dos versículos, o que a gente vê? Já começa assim, e Deus disse, não é verdade? Outro momento, quando Moisés estava lá no alto do Monte Horebe, Deus falou claramente, em alto e bom tom, e apresentou seus mandamentos. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 24, tem dizendo assim: agora nós vemos que Deus fala com os homens sem precisar que esse morra. É uma coisa que eu já ouvi, pessoas falando: quando eu morrer eu vou lá sentar na frente de Deus, vou lá dizer meus pecados tudinho. Não, brincadeiras à parte, mas já ouvi sério mesmo, pessoas falando: quando eu morrer que eu vou falar com Deus. Eu só tenho como falar com Deus quando eu morrer. Mas isso não é verdade. Eu acabei de recitar esse versículo que fala justamente ao contrário. Que Deus fala com a gente sem precisar que a gente morra. E Ele fala através da sua palavra, da Sagrada Escritura. Porque uma palavra não é um conjunto de frases para formar um livro qualquer. Não. Esse livro, esse conjunto de frases, são frases vivas. Essa palavra que está dentro desse livro é uma palavra viva. Por quê? Simplesmente porque Jesus Cristo vive. Porque Jesus é a própria palavra viva de Deus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, diz assim: e antes de tudo, só existia a palavra. E a palavra estava junto com Deus. E a palavra era Deus. E por meio dela tudo foi criado. E ela brilha nas trevas, porque as trevas não a venceu. E a palavra se tornou carne e armou sua tenda no meio de nós e habitou no meio de nós. Jesus Cristo. E Ele veio para nos revelar o Pai, porque só Ele viu o Pai. E Ele veio nos revelar. E tudo aquilo que Ele falou, todos os seus sinais, todos os seus milagres foram relatados. Também no Evangelho de João, lá no capítulo 20, no versículo 31, tem dizendo assim: e tudo isso foi escrito para que vocês acreditem que Jesus Cristo é o Messias e que tenham vida nele. Então, tá tudo aqui, nesse livrinho que a gente tem. Nas cartas apostólicas também a gente vê que sempre começa com a saudação. E elas estão aí para nos lembrar o ide, o encaminhamento, a ordem de Jesus Cristo para ir e pregar o Evangelho. E também nos lembra
como nós devemos seguir, sendo novos homens, renascidos em Cristo. O último livro bíblico, o Apocalipse, quando a voz falava com João, o que foi que ela disse? Escreva em livro tudo isso que você está vendo. Então, literalmente, de Gênesis até Apocalipse, Deus está mandando escrever aqui. Então, se Ele está mandando escrever aqui, alguma importância tem. Aliás, extrema importância tem. Sabe por quê? Porque Deus mora aqui também. Aqui também é a casa de Deus. E aqui a gente fala com Ele, Ele conversa com a gente. Muitas vezes de forma clara. Quantas vezes eu já estava assim, angustiado, precisando de alguma palavra, fiz uma oração, pedi a Deus tanto uma palavra e Ele me mostrou. Como eu falo no meu testemunho no vídeo anterior. E aqui também a gente conhece o amor de Deus. O nosso coração é modificado quando a gente lê esse livro. A nossa fé é vivificada quando a gente lê esse livro. Então, é de extrema importância que a gente possa ler. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como também ele diz lá na sua oração: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E a palavra de Deus está todinha aqui, do início ao fim, nesse livro. Então a gente tem que buscar se aproximar desse livro. Porque eu falo por conta própria. É muito engrandecedor. É como se a gente estivesse recebendo um abraço mesmo de Deus. Como se Ele estivesse falando aqui, no nosso ouvido. Então, assim, se você tem dificuldade, se você não sabe como ler, se você tem até mesmo receio de ler, ou não sabe por onde começar, vem participar com a gente desse nosso estudo, certo? Se inscreve aqui no canal, compartilha com os amigos também para todo mundo participar junto. Ativa as notificações para que lembre, tá? Do dia que vai acontecer. E não deixa de participar não, que vai ser muito importante. Tanto pra gente, como para vocês. Mas principalmente para a glória de Deus. Um abraço e fiquem com Deus.